me chamo Taiguara Nazarete. Sou ator, moro em Diadema e comecei a trabalhar aos 16 anos de idade como modelo. Estudei em várias escolas com bolsa de estudo. Devido ao esporte, comecei a praticar muito cedo. O esporte me abriu várias oportunidades. Oportunidades que aparecem na vida da gente e precisamos agarrar com força. Oportunidades que alguns amigos de infância também tiveram, mas infelizmente não quiseram aproveitar e se desviaram para o crime. Participei de musicais na Broadway, fiz alguns trabalhos na Europa e depois de um tempo resolvi voltar para o Brasil. Meus amigos não se conformam. Eles dizem: Taiguara, por que você voltou para o Brasil? País violento, cheio de assaltos, cheio de corrupção, sem oportunidade alguma. Você tinha uma carreira lá fora, cara. Voltei para o Brasil porque aqui é meu lugar. Mas um lugar onde vivemos com medo de assaltos, com medo de bandidos, com medo de morrer. Onde foi que erramos? Fui atrás dessa resposta. Olha aqui também no morro aqui, ó. Olha os caras aqui no morro. Por que armas? Por que a humanidade teve que inventar armas? As armas foram literalmente inventadas, né? Elas foram desenvolvidas com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar das eras, pelo ser humano por uma questão de sobrevivência. Então, hoje, quando você fala arma, né, você acaba lembrando só da arma de fogo. Mas nós precisamos lembrar que lá no passado, né, no tempo ainda dos homens da caverna, né, a arma era um pedaço de pau, um osso, né, uma pedra, depois a pedra lascada, o desenvolvimento da metalurgia, né, objetos cortantes, arco e flecha, balestras e, finalmente, o último estágio que nós estamos, que é a arma de fogo, né? E ela foi primordial para a sobrevivência do ser humano no mundo. Então você acredita que a utilização das armas foi importante para a construção da civilização? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Nossa civilização não seria o que é se não fosse o poder das armas, né? Tanto na questão de sobrevivência, como na questão das guerras, das disputas e principalmente da defesa, né? Então, a partir do momento que haviam dois grupos diferentes, duas tribos diferentes, essas tribos tendiam a entrar em conflito, a entrar em guerra, em tentar tomar o que era do outro, e as armas, mesmo as armas primárias, eram utensílios não só de ataque, mas também de defesa, né? Isso é o mais importante para a gente hoje. Años antes de Cristo al 800 después de Cristo. En esta época fue la época en que el maya alcanza sus más grandes conocimientos en astronomía, en astrología, en matemáticas, la escritura. La sociedad estaba ya muy adelantada. Las armas formaron una parte importante en la vida cotidiana del maya, en el sentimiento religioso, en el sentimiento bélico, ¿sí? Y sobre todo armas que utilizaban como herramientas. Por ejemplo, utilizaron el arco, la lanza, el cuchillo de obsidiana, ¿okay? Que en este sentido el cuchillo de obsidiana también tenía un sentimiento religioso. De ese mismo material del cuchillo de obsidiana pusieron también herramientas, cinceles, cuchillos para trabajar la piedra. Pues definitivamente hubiera sido absorbida por los grupos guerreros que existían en aquella época, como por ejemplo los toltecas que llegaron aquí. Los hubieran absorbido totalmente y prácticamente se convertiría en un pueblo subyugado por estos conquistadores, ¿no?
caso do Brasil, você acha que a gente seria o que é se não fosse as armas? Com certeza não. Né? As armas sempre fizeram parte da história de qualquer povo, de qualquer colonização. Né? Então, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses, por exemplo, né, elas foram necessárias para desbravar o Brasil, desbravar a floresta, né, para se proteger, para a defesa, né, contra ataque de outros seres humanos e também para a subsistência, no caso de defesa contra animais, etc. O Brasil sempre foi uma terra fértil. Nesta terra, em se plantando tudo dá, já dizia Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei D. Manuel de Portugal. Fato que chamou a atenção de corsários e de outros países, como França, Holanda e Inglaterra, desencadeando uma série de ataques às colônias portuguesas instaladas aqui. Se hoje o Brasil possui dimensões continentais, é porque os portugueses lutaram com suas armas para defender a sua colônia. Hoje, o nosso país. Nosso país? Mas se havia tantas armas aqui no Brasil colônia suficientes para defender o território, ninguém pensou em utilizar essas armas para livrar o Brasil de Portugal? O Brasil, de uma forma geral, né, ele sempre teve algum tipo de restrição às armas de fogo. No próprio Brasil colônia, né, você fabricar uma arma de fogo sem autorização da colônia portuguesa, você podia ser condenado à morte, né, porque, óbvio, né, não era interessante para a coroa portuguesa que os cidadãos brasileiros, que o povo brasileiro tivesse armas sem o controle desse governo de Portugal. Né, porque poderia haver uma revolução, poderia haver uma independência, uma luta pela independência, etc. No Brasil, mesmo no Brasil, depois do Brasil Império, né, nós tínhamos restrições com o quê? Né, quanto a grupos de pessoas. Então, por exemplo, quem não podia ter armas de fogo? Os índios não podiam ter armas de fogo e os negros não podiam ter armas de fogo, né, exatamente por uma questão de controle social. Como é que você vai deixar um grupo, né, que é escravizado, né, que é oprimido, né, a se armar? Então, óbvio que não. Né? Então, esses grupos eram proibidos de possuir e portar armas de fogo no Brasil. No Brasil República, é o que a gente começa a ter realmente com um início da legislação moderna sobre armas de fogo no Brasil. Né? O primeiro a criar isso, fortemente a impor isso, aliás, foi Getúlio Vargas, né, que após a Revolução de 32, entendeu que não era interessante você deixar que uma população tivesse qualquer tipo de armamento. A Revolução Constitucionalista de 32 foi um movimento ocorrido no estado de São Paulo entre 9 de julho a 2 de outubro desse ano, composto pelo exército local, força pública e civis que visavam acabar com o governo ditatorial implantado por Getúlio Vargas. Getúlio governava o Brasil através de decretos e sem respeitar a Constituição. E aí Getúlio viu que não era interessante, quando você quer centralizar o poder, quando você quer ter todo o poder possível nas suas mãos, deixar com que essas pessoas tenham qualquer tipo de armamento. E aí surge restrição de calibre, restrição do tipo de armamento. Então, se hoje um brasileiro não pode ter um fuzil, por exemplo, né, isso acontece por um resquício ainda de uma ditadura. Houve outros países onde foi imposto o controle de armas? Muitos outros. Né? A gente tem várias histórias no mundo nesse sentido. Né? O primeiro deles é o Japão. O que acontece no Japão é que no século XV os portugueses introduzem a arma de fogo em território japonês. Como o Japão já possuía uma metalurgia muito avançada, eles começam a fabricar em grande quantidade armas de fogo, que iam para a mão de quem? Dos camponeses, para caça, para defesa, né? E isso se torna pouco interessante para os senhores feudais, para os grandes senhores de terra. E aí eles inventam a seguinte história, né, que eles precisavam do ferro daquelas armas, que seriam derretidas, né, para se fazer uma grande estátua de Buda. Né, e a população acredita, a população servil acredita, entrega suas armas, né, e começa então a ser novamente dominada por esses senhores feudais. Né. Logo depois disso entra realmente uma lei proibindo a posse de armas de fogo e depois, posteriormente, uma lei proibindo, inclusive, a posse e o porte de espadas por quem não fosse da nobreza ou do próprio governo.
né? E isso se estendeu por praticamente até hoje no Japão. Nós temos ainda, por exemplo, a extinta União Soviética, né? Em 1917 acontece a Revolução Bolchevique, né? Os bolcheviques pedem para que os camponeses, a população, com as suas armas, né, ajudem a derrubar o regime czarista, né? Isso acontece e logo na sequência, em 1919, começa o desarmamento também da população da União Soviética. Isso volta a acontecer depois na Alemanha nazista, né? Esse acho que é um exemplo mais clássico, mais claro de todos, né? Onde Hitler se orgulhava de ter sido o primeiro governante a controlar todas as armas do seu país. Claro, Hitler sabia que para subjugar o povo judeu e os alemães que eram contra o nazismo, ele teria que desarmá-los. Para conhecer melhor o desarmamento na Alemanha nazista, resolvi procurar um dos maiores especialistas brasileiros sobre a Segunda Guerra e sobre a Força Expedicionária Brasileira. Dr. Jairo, é verdade que o Hitler desarmou seu próprio povo? Os documentos históricos mostram que ele desarmou aqueles que ele considerava inimigos, ou seja, os não-arianos, e desarmou também o povo judeu. E esse desarmamento foi feito em determinadas ocasiões de forma até draconiana, dramática. Os comandantes militares tinham autonomia, inclusive, para identificar o cidadão judeu ou que ele considerasse inimigo armado, de fuzilar sumariamente essa pessoa. Como foi a atuação da FEB na Segunda Guerra Mundial e como foi a recepção no seu retorno ao Brasil? A FEB foi vitoriosa nos campos de batalha na Itália contra as tropas nazistas e as tropas fascistas e voltou vitoriosa. Esta vitória da FEB, de certa forma, preocupou o Getúlio Vargas, porque nós vivíamos, na verdade, uma ditadura, não é? Do ponto de vista institucional. E o Getúlio, então, ficou muito preocupado com isso, porque como é que ele justificaria a FEB sair aqui do Brasil para lutar contra uma ditadura, um sistema não democrático e totalitário na Itália, e voltar vitoriosa e aqui continuar uma ditadura? Então ele desmobilizou a FEB enquanto ela retornava, enquanto ela estava embarcada nos navios, ele desmobilizou, e quando a FEB desceu aqui no Brasil, embora tivesse sido aclamada pelo povo, não é, nos seus desfiles no Rio de Janeiro, ela foi imediatamente desmobilizada do ponto de vista de que cada integrante foi enviado para servir num lugar distante do país, e a maior parte foi simplesmente desmobilizada, saiu do exército. Pelo que a história tem nos mostrado, o desarmamento tem sido usado como estratégia de dominação. Foi assim no Japão, foi assim na União Soviética, na Alemanha de Hitler e até no Brasil. Pesquisando um pouco mais, descobri que foi assim também em Cuba, depois que Fidel Castro assumiu o poder. Benê, e depois da Segunda Guerra Mundial, como o Brasil encarou a questão das armas? Num primeiro momento, né, com as mesmas restrições que Getúlio já tinha imposto, né, até porque, né, havia um medo, continuava um medo frequente, né, que Getúlio tinha de uma revolução contra o seu governo, contra os seus mandos e desmandos autoritários, né. Chegamos então ao governo militar, onde, ao contrário do que se pode imaginar, as restrições foram muito poucas, né. O governo militar nunca apresentou, né, provas de que ele tinha medo de um levante popular e que ele precisava restringir ainda mais o direito de defesa da população, o acesso às armas. Na realidade, ele só manteve, né, o que foi criado lá atrás por Getúlio Vargas, né? Ele não implementou nada de muito maior, né, de maiores restrições, né? Então, nesse período, né, foi um período que o Brasil teve uma legislação bastante liberal, né, na questão da posse e do porte de armas de fogo, que era bastante fácil até você conseguir, não era sequer crime, era uma simples contravenção penal, né, e nem por isso a gente tinha taxas de homicídio ou de criminalidade violenta do que a gente tem hoje. Até então o governo só tinha dificultado o comércio de armas. Hoje nós vivemos em pleno vigor do Estatuto de Desarmamento. Aonde foi, em que momento que as coisas mudaram?
a partir da década de 90, né, principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso, né. Então nós tínhamos os dois grandes partidos do Brasil, PT e PSDB, unidos por essa questão, né. Então, por exemplo, em 91, o deputado então petista Eduardo Jorge, né, ele propõe um projeto, ele coloca um projeto de lei, né, radical, né, que proíbe a posse de armas no Brasil, estabelecia o confisco das armas que já estavam na mão da população, proibia o porte, proibia até mesmo o porte de armas para os policiais em folga, né, ou seja, ele só ia poder trabalhar armado, né. O Fernando Henrique, ele assume, né, essa ideia, né, por dois motivos, né. Primeiro, um motivo ideológico, né, aquela ideia de que o Estado tem que ter o monopólio das armas, tem que ter o monopólio da força. E o segundo, ele sofre uma forte pressão da ONU, né, que tenta colocar essa legislação restritiva em todos os países pertencentes ao organismo. Como o Brasil, né, vivia e vive tentando uma cadeira cativa no Conselho de Segurança da ONU, ele acaba assumindo essa diretriz, né, da organização e tenta impor em solo brasileiro o desarmamento, né? Então, por exemplo, em 97 é a primeira legislação bastante restritiva, né, que transforma o porte de armas, que era uma simples contravenção penal, em crime, né? Cria novas regras, mais restrições, né? Mas obviamente era só uma legislação de introdução, né? Depois a gente teria mais problemas, mais restrições, né, quase até a proibição total. Quando então o presidente Fernando Henrique Cardoso fez isso, ele não pensou na questão da legítima defesa? Ele aceita a legítima defesa, ele acha que você tem o direito de defender sua família, seu patrimônio, sua casa, sua vida, porém, né, acho que na cabeça deles você vai ter que fazer isso com unhas e dentes, né, um pedaço de pau, uma pedra, uma faca. E como ficou então a legítima defesa? Não ficou, né? Não dá para afirmar que o Fernando Henrique Cardoso iniciou o desarmamento no Brasil com objetivos de dominação, como aconteceu ao longo da história. Me parece mais sensato pensar que ele quisesse uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas isso não aconteceu e ainda nos gerou alguns problemas. Outro ponto é exatamente aquilo que nós acabamos de falar. Como fica a legítima defesa? Ela não é mais um direito nosso? Legítima defesa é uma situação que o artigo 25 do Código Penal enuncia da seguinte forma: quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então, a primeira coisa que a gente conclui sobre legítima defesa no nosso ordenamento é que ele não serve para preservar a vida, ele serve para preservar qualquer direito que esteja sendo injustamente ameaçado. É mais ou menos como se o legislador quisesse legislar sobre uma categoria de direitos que a gente entende como os direitos naturais. Se você está sofrendo alguma agressão, ou se você percebe uma agressão injusta de um terceiro contra uma quarta pessoa, é quase um impulso natural do ser humano que está aparelhado para interferir naquela situação que ele o faça dessa forma. Você está na sua casa, você tem um estranho invadindo a sua propriedade. E você não é obrigado a se certificar se ele está ou não com uma arma igual à tua, ou pior, ou se ele está com um pedaço de madeira, absolutamente não. Se a gente for se debruçar sobre os casos de direito penal, de um modo geral, tem exceções, o Brasil parece ter mais exceções que alguns outros países, mas de um modo geral isso vem sendo aplicado de uma maneira satisfatória. Quando a Bíblia fala não matarás, na verdade o significado correto é não matarás sem causa. E quando eu estou te dizendo isso, eu quero te falar que nós cristãos somos peremptoriamente contra a violência. Nós somos contra a violência, nós somos contra qualquer tipo de ação violenta, porém nós temos que reconhecer que a Bíblia mostra conflitos, questões humanas, a Bíblia mostra que nós devemos ser sujeitos às autoridades. A Bíblia diz em Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, certamente se fará.
É óbvio que tudo dentro da lei, não é? Hoje nós temos cultos com policiais militares que são cristãos, e a nossa oração é que no exercício da sua função eles façam isso muito bem, sem prevaricar, e que se houver a necessidade de um confronto armado, que ele se saia bem em defender a sociedade. Então, a questão, existe sim fundamentação bíblica, orientação bíblica sobre essa questão de conflito. A Bíblia fala de conflito, a Bíblia fala de autodefesa, e a Bíblia dá orientações com relação a isso. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ba'd. فإن الإسلام الذي يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يأمران أحدا بالعنف أو بالقتل، إنما الإسلام ليس هو دين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين منذ آدم عليه السلام إلى ختم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يحرمون كما حرم الله عز وجل عليهم، وكما أمرهم الله يحرمون القتل والعنف. هذا هو الحكم لجميع الأديان السماوية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى بجميع أنبيائه ورسله. Pastor, dentro disso que o senhor falou, haveria alguma incompatibilidade caso o senhor precisasse matar alguém para defender a si mesmo ou a sua família? Embora sejamos pessoas espirituais, também somos emocionais. E o Código Penal mostra a questão da legítima defesa. Quando você é tomado de forte emoção, de violenta emoção no momento em que você é confrontado com uma situação em que a sua vida corre risco e a vida da sua família corre risco. Nós não vemos nenhum problema nessa defesa. A questão é que nenhum cristão ele vai promover a violência, vai buscar a violência, vai ser o agente ativo da violência, né? Vai agredir alguém. Na verdade, ele vai se defender. É uma reação de uma ação. Não é? É uma reação de uma ação. É o instinto de preservação. Isso quem colocou no ser humano foi Deus. O instinto de preservação, quem colocou no ser humano foi Deus. Não é algo que você aprende na escola. Isso já é uma coisa inata. Está dentro do ser humano. Eu não aconselho ninguém, por exemplo, a reagir a um assalto, por exemplo. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque a pessoa pode ter um revés, porque um assaltante ele já está preparado, já está numa situação de matar ou morrer. Então, não reaja a um assalto. Porém, sim, em uma situação que acontecer efetivamente de você defender a si ou os seus e aquilo redundar na morte de alguém, isso pode acontecer. Não é o que se deseja, mas pode acontecer. Como o Islã enxerga a questão da legítima defesa? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين وبعد. في الحقيقة أن الدفاع عن النفس مشروع، ولكنه بشروط. إذا كان الإنسان يمتلك الدفاع الحقيقي الذي يستطيع أن ينجو به بنفسه فله أن يقاوم، لكن إذا كان هو ضعيف ولا يملك شيء ويعرف أن مقاومته ستكون سببا في قتله، فهنا لا نقول له أن يقاوم، وإنما عليه أن يستسلم وألا يفعل أي شيء حتى لا يقع في جريمة أكبر. من أراد أن يسرقه فإذا هو دافع فسيؤدي ذلك إلى سرقته وإلى قتله. فأخف الضررين أن يعطيه ما يشاء ولكنه لا يدافع لأنه ليس معه سلاح والآخر معه سلاح. فهنا لا بد أن نحافظ على الحياة، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Eu também conversei com outros líderes religiosos. Conversei com um padre, um rabino, um monge budista e até uma palestrante espírita. De uma forma geral, nenhuma religião condena o direito à legítima defesa.
Elas, inclusive, vão além nessa questão. O que conta é a intenção de cada ser pensante. A intenção de matar ou a intenção única de proteger a própria vida. Do ponto de vista da evolução, nós só chegamos aonde chegamos porque temos o instinto de preservação gravado no nosso DNA. Todas as espécies possuem esse instinto. E o que são as leis humanas se não reflexos dos nossos costumes, das nossas crenças, da nossa cultura e do nosso DNA? Sim, nós temos o direito à nossa legítima defesa. Claro que no mundo perfeito o crime nem existiria. Andaríamos com um policial ao lado 24 horas por dia. O governo teria acabado definitivamente com o crime. E a intenção de todas as pessoas seria a melhor possível. Paulo, na sua visão, você acha que o governo consegue garantir sua segurança e a segurança dos seus familiares? O governo é uma coisa grande, né? É algo amplo. E a polícia, por exemplo, para quem observa um pouco, percebe que o efetivo é pequeno. Então, quer dizer, eu moro numa casa grande, num bairro afastado do centro, né, onde a polícia passa de vez em quando. Então, quer dizer, na minha vida, por exemplo, a polícia é um agente, será sempre a posteriori. Então, se alguém tentar entrar na minha casa aqui agora, né, a polícia vai chegar depois. Então, ela não consegue garantir, porque ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acho que o governo, ele falha nesse sentido, né? O ideal seria que conseguisse, mas eu não sei se isso é possível. O fato é que por melhor que seja o dispositivo de segurança pública, não só no Brasil, não só em São Paulo, não só no Rio Grande do Sul, não só em Minas Gerais, mas em qualquer parte do mundo, por melhor que seja, não será suficiente para a proteção das pessoas durante todo o tempo, em todas as necessidades dela. Isso é um fato, independe de demonstração. Quando se fala em violência contra a mulher, fica impossível não lembrar dos crimes de violência doméstica, até pela fragilidade física que a mulher tem em relação ao homem, e também pelo crime de estupro, que é um crime que causa muito repúdio em toda a sociedade. Além dessas condutas em si, desses atos criminosos em si, eu entendo que seja também uma violência contra a mulher o fato do próprio poder público não aplicar de maneira eficaz as medidas protetivas asseguradas pela lei. Você acha que a arma de fogo serviria como instrumento de autodefesa ou apenas geraria mais violência? O acesso à arma, né, preenchidos os determinados requisitos para tal, deveria ser liberado para todas as pessoas, né? Não que isso fosse gerar mais violência ou não. Eu acho que essa é uma outra questão. A violência já existe, né? O problema é que as armas estão na mão de quem quer fazer o mal, de quem quer praticar crime, né? E o cidadão comum não tem o direito de proteger a sua família, né? Então, esse é o grande problema. Então, a questão não é se gerar mais violência. A violência já está aí, né? O problema a arma de fogo é um elemento que ajudaria na segurança pessoal, né, de uma pessoa, de um indivíduo e da sua família? Eu acho que sim. Então isso deveria ser melhor ponderado no país e não é. Clóvis, adentrando no universo LGBT, que é o qual você faz parte, como você vê essa questão da violência contra o homossexual? Existem pessoas que querem praticar violência. Existem pessoas que parece que nascem com isso, com essa vontade de ser violentas, de praticar violência. E o bode expiatório de alguns é o ataque a nós que somos gays e porque sentem raiva, porque não gostam, qualquer coisa, qualquer motivo. Aconteceu um caso no Rio de Janeiro de um grupo de skinheads que perseguiu um casal homossexual e para bater neles, um conseguiu fugir, o outro ficou seriamente ferido porque pegaram com um soco inglês, bateram com um pedaço de pau, quebraram todos os ossos dele, ele foi internado no hospital e acabou morrendo. Daí a gente se pergunta, para a proteção dos homossexuais em si, qual que seria a melhor forma? Falta uma coisa efetiva, falta a defesa própria na hora em que o crime vai acontecer. E como você enxerga a possibilidade de outras mulheres terem armas para se defender? Eu vejo como uma opção muito bem-vinda, não só para mulheres, mas homens também. Homens também são vítimas da violência que a gente vive atualmente no país.
Eu entendo que se o Estado não pode assegurar para o cidadão uma segurança de forma efetiva, ele não consegue garantir, o Estado deve prover mecanismos eficazes para que esse próprio cidadão possa se defender. E não é subtraindo às pessoas os modos de participar da sua própria proteção que nós vamos resolver o problema da violência. Eu entendo que houve um objetivo político por trás do desarmamento. Talvez Fernando Henrique Cardoso almejasse a Secretaria-Geral das Nações Unidas. Talvez seus sucessores tivessem outros objetivos. Mas isso não vem ao caso agora. O fato é, como isso aconteceu? A população também quis o desarmamento? A população brasileira nunca quis o desarmamento. Isso foi uma falsa ideia, um mito que foi criado, através de pesquisas, através de publicações, os grandes jornais, grandes emissoras de rádio e TV, dizendo que o brasileiro queria ser desarmado, queria que apenas a polícia tivesse armas, etc. Uma das formas que eles faziam isso era através de pesquisas que davam a entender que quem seria desarmado seria o criminoso, e não o cidadão. Prova máxima disso foi o resultado do referendo que aconteceu em 2005. Um referendo que eles, inclusive, tinham certeza que eles ganhariam, que eles tinham certeza que a população ia votar a favor do desarmamento, mas houve exatamente um resultado exatamente ao contrário. Então, 59 milhões de pessoas votaram contra o desarmamento naquele momento. Uma votação absolutamente expressiva, uma votação que nenhuma outra eleição nacional conseguiu atingir nesse nível. Então, Lula não teve essa quantidade de votos, Dilma não teve essa quantidade de votos, Fernando Henrique não teve essa quantidade de votos, ou seja, foi uma resposta inquestionável da população nessa questão do desarmamento. E aquela ideia que às vezes as pessoas apresentam, aquele argumento que as pessoas apresentam, que as pessoas não estavam votando a favor, contra o desarmamento, mas sim a favor do comércio legal, não é verdadeira. Óbvio, se eu sou uma pessoa que quero que o comércio legal de armas continue, óbvio, eu sou uma pessoa que é contra também o desarmamento da população. Essa decisão popular cristalizou-se numa rejeição à tentativa de desarmar as pessoas de bem, a tentativa de desarmar as vítimas. As pessoas que votaram, na maioria, que votaram contra o desarmamento, não é uma pessoa que queria comprar uma arma. Provavelmente é uma pessoa que nunca vai comprar uma arma. Mas as pessoas entenderam naquele momento que o que estava em jogo não era só a questão da arma de fogo, era a questão da liberdade individual. De manter a liberdade, de manter o direito de, se um dia eu quiser, se um dia eu precisar, eu posso comprar uma arma de fogo para minha defesa. E um segundo ponto que também teve muito forte repercussão na campanha, foi o seguinte: eu vou estar tirando o direito de outras pessoas que podem precisar. Isso também teve um impacto muito, muito forte. Então, eu não quero ter uma arma, eu jamais teria uma arma, só que eu vou estar tirando, por exemplo, o direito de um sitiante ter uma arma de fogo. Eu vou estar tirando o direito de um ribeirinho, de um sertanejo, de uma pessoa que precisa, até para se alimentar dessa arma, eu vou estar tolhendo, eu vou estar tirando o direito dessa pessoa. Então isso foi realmente o porquê a população disse não ao desarmamento no Brasil. E com tudo isso que você acabou de explicar, como conseguiu vigorar o Estatuto do Desarmamento? O Estatuto do Desarmamento ele começou a ser discutido a partir de 99. Em 2003, o governo petista ligou o rolo compressor e falou: não, nós vamos aprovar essa legislação. Inclusive ela foi aprovada na vigência máxima do mensalão, a gente tem indícios de que houve inclusive saques de dinheiro nos dias que teve a votação, e em dezembro de 2003, na antevéspera de Natal, o então presidente Lula, dizendo quase que ironicamente que ele estava dando um presente ao povo brasileiro, sancionou o chamado Estatuto do Desarmamento. No Estatuto do Desarmamento existia um artigo que dizia o seguinte: o comércio de armas no Brasil é proibido. Isso ia acabar, obviamente, com a possibilidade de qualquer pessoa comprar uma arma particular. Só que esse artigo não era consenso mesmo dentro da Câmara, mesmo dentro dos partidos. E eles resolveram, então, jogar
para as pessoas essa questão. Então não, então é o brasileiro que vai decidir se a gente proíbe ou não. Aí não se proibiu, tivemos o resultado do referendo, mas todo o resto do Estatuto do Desarmamento continua em vigor. O que nós temos na prática é a imposição do desarmamento civil por força de normas, atos normativos, decreto governamental, especialmente o decreto número 5.123, que contrariam a lei e vão muito além da lei e, apesar dos direitos declarados no Estatuto do Desarmamento, que é draconiano, mas declara alguns direitos, não permite às pessoas, na prática, cristalizar, efetivar esse direito. Absolutamente inconstitucional, imoral e indecente, né? A população foi consultada para saber o seu posicionamento sobre a questão do armamento. De maneira sorrateira, o referendo tratou apenas da posse de armas, né, do direito à comercialização, como se isso fosse um direito, e não tratou, por exemplo, do porte de armas. E assim que o resultado do referendo foi atingido, né, quase 60 milhões aí de brasileiros foram contrários à proposta de desarmamento. A primeira medida que teria que ter sido feita para respeitar a nossa Constituição e o ordenamento jurídico de um modo geral é a revogação imediata da lei que serviu de veículo para o desarmamento, né? E não apenas a revogação de um artigo só. Então eles disseram, não, nós respeitamos o referendo porque a comercialização de armas é permitida no Brasil. E isso, quando a gente vai transpor para a prática, para o dia a dia, é uma mentira, né? Um dos requisitos para você ter tanto o direito de posse, de comprar uma arma de fogo, quanto para o porte, é a declaração de efetiva necessidade, que a lei diz que você precisa declarar que tem necessidade. E isso é posto de forma absolutamente objetiva, né? Você cumpre o que a lei pede, declarando o que precisa, né? Mas, logo em seguida, a regulamentação dessa lei, através de decreto, eles transformaram essa declaração numa espécie de evento que tem que sofrer o crivo por parte da autoridade policial federal. E aí, quando você declara que tem a necessidade, você precisa provar que tem a necessidade. Como é que você prova que tem a necessidade ou não de uma arma de fogo? Quer dizer, é absolutamente subjetivo. E aí, através de regulamentações, de decretos, eles apertaram ainda mais as restrições. Uma delas, a pior de todas, que é o que é usado pelo governo exatamente para conseguir esse objetivo, é o que? A discricionariedade. Então, hoje, para eu comprar uma arma de fogo, eu tenho que ter mais de 25 anos, não posso ter nenhum tipo de passagem na polícia, tenho que estar com todos os meus direitos em ordem, tenho que ter emprego fixo, né? Como se desempregado fosse bandido, né? Tenho que ter residência fixa, e aí, além de tudo isso, né, eu vou ter que fazer uma requisição, vou ter que demonstrar ou declarar por que eu preciso dessa arma de fogo. Aí que entra a parte discricionária e subjetiva, que isso cai na mão de um delegado da Polícia Federal, que olha e fala, não, isso aqui para mim não é motivo, eu nego a autorização de compra de arma. E isso foi usado e ainda é usado, né, pelo governo para impedir esse direito, que ainda é um direito do brasileiro, mas que ele não consegue exercer. Mas afinal, as pessoas conseguem ou não ter uma arma para se defender? Hoje nós temos dois grandes grupos de pessoas que, em tese, pelo menos, são habilitadas a serem proprietárias de armas de fogo, a terem a posse da arma de fogo. A posse da arma de fogo é você ter o direito de ter essa arma ou na tua casa ou talvez no teu escritório, se você tiver um cargo de chefia ali ou for um proprietário no teu negócio, de você ter a posse da arma de fogo. Isso no âmbito do SINARME, que é o banco de dados da Polícia Federal. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas. São esses mais impactados diretamente aos olhos de quem não acompanha esse tema. Parece que o Estatuto do Desarmamento veio para atingir esse público, e a gente sabe que não, né? O outro grande grupo de pessoas que podem ou não se habilitar a ter a posse de uma arma de fogo é um grupo que a gente chama de CACs, né? São caçadores, atiradores e colecionadores. Esses são regulamentados todos pelo Exército Brasileiro. E
O banco de dados deles tem outro nome, chama-se Sigma, né? Então tem o Sinarme e o Sigma, no caso dos atiradores e colecionadores e caçadores. Mas a gente sabe que essa legislação, essa política de restrição de armas, de um modo geral, ela afeta tanto as pessoas que, em tese, têm uma arma pela Polícia Federal. Chega a ser um absurdo de dizer que aqueles que não têm uma arma registrada na Polícia Federal e têm armas registradas no acervo do Exército, como atirador, caçador ou colecionador, que elas não podem fazer uso dessa arma para se defender. Isso é uma piada de mau gosto, né? Eu estou dentro de casa, eu tenho 2 armas e eu preciso, para reagir, verificar qual que está registrada na Polícia Federal, porque se eu usar um acervo de atirador, eu não posso, né? Ok, falamos da posse. Mas e o porte de armas? O porte de armas é o direito de você andar com ela com você, seja um porte velado, né, onde a arma não aparece, quanto um porte ostensivo. No Texas, agora já todo mundo sabe, né, que o Texas tem uma legislação absolutamente favorável ao porte, inclusive ostensivo, de armas, e a gente não vê os índices de criminalidade lá aumentando, pelo contrário, né, eles diminuem. Então esse é o porte de arma. E aí, para você ter uma ideia do absurdo, a legislação que trata do porte de arma diz que o transporte configura porte ilegal se você não tiver o documento para o porte. E aí, quando você vai para o Exército, para o Sigma, para os atiradores, caçadores e colecionadores, você tem a guia de tráfego, que é para justamente autorizar o transporte da arma, né? E aí diz, olha, tem que transportar arma desmontada, municiada, não? Então sugere-se que, por exemplo, você transporte o teu acervo de tiro para aqueles que se sujeitam aí ao Sigma, às vezes até desmontada, não é só não municiada. Então aí cada indivíduo acaba aplicando a lei da maneira que entende mais razoável, né? Se você vai fazer uma viagem de carro de 500 quilômetros, vai passar por um lugar ermo e está lá com um acervo de um armamento que é um filé para o bandido se apropriar disso, então alguns vão usar na cinta e aí, como disse no início, né? A legislação é tão complexa e tão restritiva e o direito é tão natural e a arma é tão inofensiva, né? São as pessoas que são violentas ou criminosas, que a gente aplica essa legislação do jeito que a gente acha que precisa aplicar naquela situação e nós somos jogados muitas vezes na ilegalidade, né? Melhor recapitular. Hoje existem 2 formas de você comprar uma arma no Brasil: pelo banco de dados da Polícia Federal e pelo banco de dados do Exército. No Sinarme, você entrega a documentação na Polícia Federal, mas pelos motivos expostos, você dificilmente consegue autorização para compra, posse e porte de arma. Já no Sigma, você até consegue autorização para comprar a arma, mas tem que usá-la para fins de coleção, esporte ou caça. Se você utilizar a arma cadastrada nesse sistema para se defender, você poderá ter problemas com a justiça. Em nenhum dos casos você consegue exercer o seu direito de defesa. E mais, o Estatuto do Desarmamento impõe altos custos monetários àqueles que querem ter uma arma para se proteger, deixando as pessoas menos favorecidas financeiramente à margem desse direito. Pessoas que, inclusive, têm todas as condições psicológicas, técnicas e documentais. O propósito da proibição, porque a proibição dependia da decisão popular no referendo, referentemente ao artigo 35 do então Estatuto do Desarmamento, que hoje não vigora, por força da decisão popular, era para desarmar as pessoas comuns mesmo. Isso porque o governo federal percebeu claramente que a campanha toda urdida para convencer as pessoas de que o desarmamento proposto pelo então projeto do Estatuto do Desarmamento era para desarmar o país, para desarmar os criminosos, para reduzir os índices de criminalidade, não funcionava e não convencia as pessoas, principalmente. Isso mostraram os resultados das pesquisas de última hora, e não as das pesquisas precedentes que o Ministério da Justiça tinha em mãos desde 1996 e indicavam uma posição completamente diferente em favor do desarmamento. Essa declaração de Renan Calheiros está na imprensa naquela ocasião. E tudo foi feito, portanto, no sentido de desarmar as pessoas de bem. A proibição, se passasse,
e foi derrubada no referendo, era a proibição completa, total, absoluta, de comercialização de armas de fogo e de respectiva munição no país, para todos. Para militares em caráter particular e para policiais em caráter particular também. Isso significaria o desarmamento das pessoas que cumprem a lei, das pessoas que estão sujeitas à lei, das pessoas que vivem a sua vida em submissão à lei. E não do criminoso, porque o criminoso não dá a mínima para a lei alguma. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Ele pretende tirar essa arma do homicídio acidental. O desarmamento não pretende tirar a arma de bandido. Diziam eles que os causadores da violência letal no Brasil eram as pessoas comuns. Era o vizinho que matava o vizinho no linguajar deles, por questões de lixo. Era o vizinho que matava o vizinho por questão de bola de futebol. Era o vizinho que matava o vizinho por questão de barulho de rádio ou coisa desse tipo. Era o homem que matava a mulher por ciúmes. E esses fatos, evidentemente, existem. Mas o grande dado é que o poder estatal brasileiro passou a defender uma posição esquecendo-se da questão da criminalidade de modo geral, abstraindo a situação dos roubos à mão armada, abstraindo a questão dos crimes patrimoniais e até mesmo dos crimes sexuais, para atirar sobre as costas das pessoas comuns a pecha de fomentadores da violência, de responsáveis pela violência, de responsáveis pela chacina, que já se media há muito tempo nos índices de criminalidade do Brasil. E os números, as estatísticas, o que nos dizem sobre o assunto? Pesquisei alguns dados no mapa da violência e outras fontes oficiais. Queria montar um estudo meu e tirar minhas próprias conclusões. Percebi que entre 1980 e 84 houve um aumento quase nulo do número de homicídios no país. Se considerarmos o número a cada 100 mil habitantes, então o índice de violência se torna praticamente constante, sem aumento. Já de 85 a 2003, o número de homicídios aumentou 4,5 vezes. Passou de quase 8 mil para mais de 36 mil. O que mudou? Mudou a forma como a criminalidade era tratada. Mudou a forma como as nossas fronteiras eram vigiadas. Mudaram os investimentos em segurança e também em educação. E a queda no número de homicídios ocorrida em 2004 e 2005? Os que defendem o desarmamento alegam que foi graças a ele que isso ocorreu. Mas como? Se o Estatuto do Desarmamento só passou a vigorar plenamente em 2005. E as políticas de segurança pública mais rígidas que alguns estados brasileiros adotaram? Isso não contou para nada? Entre 2006 e 2014, tanto o índice total de homicídios quanto o índice de mortes a cada 100 mil habitantes continuou a crescer, mesmo em pleno vigor do Estatuto do Desarmamento. Ok, alguns estudiosos dizem que cresceu numa graduação menos acentuada. Sim, é verdade, mas também é verdade que continuou a crescer. Será que os investimentos em segurança pública, educação e outros tipos de investimento que todos os nossos governantes dizem que fazem não tiveram nenhum impacto na amenização da violência? O fato é que o cidadão comum foi desarmado. As exigências para se comprar uma arma de fogo se tornaram extremamente rígidas e o porte praticamente deixou de existir. Por que então o número de homicídios continuou tão alto se o cidadão comum não tem mais uma arma na mão? Alagoas foi um dos campeões na entrega voluntária de armas após 2005. Mesmo assim, é o estado mais violento do Brasil. Lá, o número de homicídios por arma de fogo aumentou mais de 200% nos últimos 10 anos. Como pode? Parece um contrassenso. Desarmou-se a população para evitar que mais mortes acontecessem. Porém, morre-se tanto quanto em países em guerra. Quem está matando? Com quais armas de fogo e com quais motivações? Finalmente, em torno de 1999, e eu participei desse processo, houve a compreensão por parte da força policial de que os homicídios dolosos estavam relacionados com a afirmação de prestígio do crime organizado, com a violência do crime organizado, com a disputa de espaços e territórios por parte do crime organizado, com a demarcação
do crime organizado, com as cobranças de dívidas de drogas do crime organizado, com as mortes de policiais praticadas pelo crime organizado. A verdade é que o nosso governo pouco fez para acabar com a criminalidade. O governo sempre tenta o caminho mais fácil. Sempre com paliativos, sempre com interesses. Enquanto os políticos fazem as suas políticas, deixam de fazer aquilo que precisa ser feito. O criminoso pouco se importa com a lei. E ele aprende muito bem a medir benefícios e riscos. Um estudo minucioso nos Estados Unidos, que se converteu num livro chamado Mais Armas, Menos Crime, do professor John Lott, em associação com o professor Mustard, da Universidade de Chicago, mostrou que nas comunidades armadas o número de crimes violentos cai. Embora possa até haver um aumento do número de crimes não violentos, como, por exemplo, os furtos, como, por exemplo, os arrombamentos de automóveis, e que o criminoso se apropria de algum tipo de bem para, a partir daquele bem, produzir um outro tipo de bem que lhe interessa, por exemplo, adquirir entorpecentes. Mas com um ganho social manifesto, porque o crime não violento, evidentemente, não assombra a sociedade da mesma forma como o crime violento, o roubo à mão armada, o estupro, o latrocínio faz. A capacidade do cidadão portar arma, o direito dele portar, de ele possuir arma em casa, e em situações muito específicas até portar, né, geraria um efeito dissuasório. O que é um efeito dissuasório? O criminoso, sabendo que a sua vítima teria a capacidade de se defender, inclusive talvez em igualdade de condições, isso desestimularia, possivelmente, em muitas circunstâncias, a ação criminosa. Em resumo, o criminoso sabe que a vítima potencial é um pato sentado. Ele sabe perfeitamente bem que ele pode se arriscar. Ele mede a relação custo-benefício e ele entende que ele pode se arriscar, porque a probabilidade de encontrar oposição armada se resume à intervenção da força policial, que nem sempre acontece, e se resume a algumas hipóteses raras em que ele escolha, digamos assim, entre aspas, mal a vítima. Tem que escolher, por exemplo, como vítima um policial armado e se dê mal. Suíça. Suíça é um país extremamente armado, né? Onde lá cada pessoa, né, que serve o exército, depois ela volta para casa com o seu fuzil, e se for oficial, com uma pistola, né? E ele é obrigado a ficar com essa arma em casa até os 40 anos. Praticamente cada lar tem pelo menos uma arma de fogo, devido aos compromissos do serviço militar que a legislação suíça impõe aos seus cidadãos. Fora isso, há uma grande liberdade para você comprar praticamente todo tipo de armamento lá. E não são armas de fogo de porte, não. Não são pistolas e revólveres. São fuzis de assalto. Porque cada cidadão suíço é um reservista pronto para vestir o uniforme, pôr ao ombro o seu fuzil e se apresentar na primeira base militar num caso de emergência nacional. O índice de homicídios dolosos lá é simplesmente incomparável, a menos com aquilo que acontece na chacina do Brasil. Ah, Benê, mas você não vai querer comparar a Suíça. Tá bom, então vamos falar aqui do nosso vizinho, o Uruguai, né? O Uruguai é o país mais armado da América Latina. Pouca gente sabe disso, né? Lá existe uma arma para cada 6 habitantes. E ele tem a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul, perde só para o Chile, né? Mais um exemplo muito próximo da gente, o Paraguai. Né? O Paraguai ele tem uma legislação muito liberal sobre armas de fogo, todo mundo sabe disso, aliás, é quase já folclórico, né? Aquela ideia de, não, vai no Paraguai comprar arma. Né? E ele também tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Portanto, o que isso prova? Que não é o fato das pessoas terem armas, ou de haver uma legislação que possibilita isso, que isso vai tornar uma sociedade mais violenta, muito pelo contrário. Desarmamento, né? Nós não temos nenhum exemplo no mundo, né? nenhum caso onde algum país ou alguma região determinou o desarmamento, as restrições, e isso foi fundamental ou foi
eficiente para reduzir a criminalidade violenta. Muito pelo contrário, né? Todos os países que estabeleceram legislações muito restritivas ou até mesmo proibitivas tiveram um aumento da criminalidade violenta, né? O exemplo disso, a própria Inglaterra, né? Embora o número de homicídios, óbvio, na Inglaterra é muito pequeno, depois do desarmamento lá, começou a crescer muito a criminalidade violenta, né? Invasões de residência, estupros e até mesmo homicídios. O fato é que até mesmo no Reino Unido, que adotou uma proibição completa, praticamente total, a partir do ano de 1996, na época do referendo e um pouquinho depois, diversas matérias independentes, diversas matérias não relacionadas àquilo que poderiam chamar de lobby do armamento, lobby da bancada da bala ou coisa assim, matérias da BBC, demonstraram que o número de crimes com armas de fogo havia dobrado aproximadamente no ano 2003, 2004, em relação ao ano da proibição total de 1996. E assim foi na Austrália, assim foi no Canadá, ou seja, todos os países que estabeleceram restrições muito rígidas não conseguiram diminuir o número da criminalidade violenta, dos homicídios, né? Por outro lado, você tem países onde você tem uma liberação muito maior, né? E você não tem problemas com isso, né? Acho que o maior exemplo disso é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, culturalmente, ele já tem o acesso do povo americano às armas de fogo, que inclusive está na Constituição deles. E se você pegar os Estados Unidos da década de 80 e o Brasil da década de 80, o número de homicídios era muito próximo, né? Entre 11 e 12 homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil foi pela ideia de que você precisava restringir e desarmar. Os Estados Unidos foi para o outro caminho, né? A maioria dos estados lá começou a liberar o porte de armas. Eles já tinham a posse, ou seja, eles podiam ter armas em casas. E eles começaram a liberar o porte, ou seja, a pessoa andar armada. E o que eles conseguiram foi, também com isso, não é só isso, óbvio, mas conseguiram reduzir drasticamente o número de homicídios lá. Os países com maior índice de armas em mãos da população são aqueles que hoje em dia desfrutam de menores índices de violência letal criminosa. Nós vamos citar a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, por exemplo, em que o índice de letalidade, o índice de homicídios dolosos é efetivamente muito pequeno. O desarmamento fracassou no mundo inteiro. Desarmaram quem quer se proteger e nada foi feito para desarmar o bandido, o traficante e o assassino que conseguem suas armas no contrabando. Há vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre a questão armas de fogo, né? Alguns até que querem restringir ainda mais, mas a maioria que quer de alguma forma melhorar a legislação ou aumentar a liberação para as pessoas. O principal deles que está tramitando hoje, né, ele não visa, como dizem alguns, acabar com o Estatuto do Desarmamento e transformar a venda de armas num oba-oba, qualquer um vai comprar arma, qualquer um vai portar armas de fogo. Nada disso, né? Na realidade, realmente, ele substitui o Estatuto do Desarmamento. Ele cria realmente uma legislação que controla, que fiscaliza, mas que não impede que o cidadão compre uma arma de fogo. Então você ainda vai ter, né, restrições e obrigações dentro dessa lei muito maiores do que em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, ou a Suíça, ou até mesmo o Paraguai ou o Uruguai, né? Então o que está se discutindo é modernizar a legislação até para que ela atenda o resultado do referendo. Clóvis, você sendo a favor do porte de armas, não apenas da posse, como você avalia a situação? Qualquer um poderia comprar uma arma ou haveria uma avaliação psicológica, um estudo antes? Como você avalia essa situação? Além da pessoa poder ter o porte, ela tem que ter um preparo, ela tem que ter aulas de como atirar, ela precisa saber manusear a arma, né? Precisa ter a condição psicológica, precisa ter a noção de que ela pode praticar coisas ruins também com a arma. Então ela precisa ter a centralidade necessária para poder usar a arma só em caso de necessidade. Para não, por exemplo, ter uma briga, qualquer briga, e atirar também, que aí seria algo ruim. Uma grande coisa que falta no Brasil, por ter sido tolhido durante muito tempo de nós, é a cultura, a convivência com as armas, né? As pessoas veem as armas, elas ficam chocadas, as pessoas veem as armas, elas acham que é sinônimo de violência. Isso não é verdade, então precisa desenvolver no Brasil
a questão da cultura do armamento, para as pessoas saberem que a responsabilidade pela arma delas é só delas. No caso dos homossexuais não é diferente, sem distinção de justiça. A pessoa tem que ter a noção de que a arma pode ser usada para praticar crimes, a arma pode ser usada para praticar coisas ruins, então a pessoa precisa ter o preparo necessário para saber usar em situações que demandem real necessidade. O curso de tiro tem a prioridade de colocar os fundamentos do tiro para o cidadão conhecer. Dentro desses fundamentos, nós temos manuseio, postura, empunhadura, aparelho de pontaria, tecla do gatilho. Ele vai começar a conhecer esse armamento. Dentro disto, ele vai conhecer também regras de segurança, legislação, enfim, tudo que vai dar suporte dele poder fazer o desporto com total segurança. O Edson também contou vários outros detalhes. Disse que assim como precisamos da CNH para dirigir, uma pessoa precisa fazer um curso ministrado por um profissional habilitado pelo Exército ou Policial Federal, cumprir todas as exigências documentais, passar no teste psicológico e ainda passar na prova de tiro. Mencionou que praticamente todos os casos de acidentes domésticos são ocasionados por desconhecimento do manuseio e por falha humana. Disse que, da mesma forma que não podemos deixar um remédio ao alcance de uma criança, também não podemos fazê-lo como uma arma. Desmistificou os casos de disparo acidental. Explicou que as pessoas leigas pegam uma arma e a primeira coisa que fazem é colocarem o dedo no gatilho. Errado. Explicou que a arma também não dispara sozinha se ela cair no chão. Falou sobre as travas de segurança, falou que tudo depende do fator humano e da intenção das pessoas. Explicou que pessoas matam pessoas. Armas não matam pessoas. Todo bom curso de tiro tem que ser também um curso de conduta de combate. Se não for, não serve para nada. Se ensinar apenas a atirar num alvo de papel, disparar uma arma com a maior eficácia possível e atingir um alvo de papel, não atinge o objetivo real de um curso dessa natureza. Mas eu volto a dizer, o essencial é a disposição da pessoa de se defender. O essencial é a certeza que a pessoa tem de que terá aptidão para se defender caso necessário. E se ela não tiver certeza absoluta a esse respeito, o melhor, em nossa visão, é que ela busque um outro caminho respeitável a que nos referimos, que é o caminho de abrir mão das armas. Aquele que porta uma arma, aquele que tem uma arma em casa, tem de estar em estado de aguerrimento o tempo todo. Então isso é um custo do direito. É o custo do exercício do direito. E se o porte de armas voltasse a vigorar no Brasil? Será mesmo que o Brasil não viraria um bang-bang? Será que as pessoas não iriam se matar por causa de briga de trânsito? De forma nenhuma, né? Aliás, nada indica que isso aconteceria. Primeiro que assim, esse tipo de caso, ele nunca deixou de acontecer, né? Não houve a redução. Então, assim, esse tipo de crime continua acontecendo. Por quê? Porque quase sempre, né, na maioria absoluta de vezes, esse tipo de caso envolve o quê? Armas ilegais. Né? Então, supostas brigas de trânsito que acontecem, não são brigas de trânsito, são desentendimentos entre, muitas vezes, um cidadão comum, um cidadão de bem, né, e um criminoso que está no outro carro. Mas não há nenhum indício que isso cresceria. Até porque a grande parte dos homicídios não são fruto desse tipo de ocorrência, né? Não são crimes passionais, são realmente latrocínios, desavença entre criminosos, e os criminosos continuam armados. Né? Essa ideia de que viraria um bang-bang, viraria um velho oeste, ela não... Primeiro que assim, né? Eu costumo brincar que falo assim, se hoje o Brasil virasse o velho oeste, bang-bang, a gente já estava no lucro, né? Porque assim, se você pegar, né, a época mais violenta, vamos dizer assim, né, do Velho Oeste, você tinha lá 1,5 homicídios por 100 mil habitantes. Isso na cidade mais violenta do Velho Oeste. Né? Hoje no Brasil nós temos 30 homicídios por 100 mil habitantes. Né? Num período aí de 10 anos,
né? O Brasil, morreram no Brasil 500 mil pessoas assassinadas. Né? No Velho Oeste, num prazo de 10 anos, foram 50 pessoas assassinadas. Né? Então, essa ideia de que o Velho Oeste é uma ideia de Hollywood, né? Uma coisa para vender filme, que senão fica um filme absolutamente chato. Mas se você pegar o Brasil, vamos retornar à década de 90, né? Onde você tinha, antes de 97, o porte ilegal não era nem crime, era uma simples contravenção penal. A posse ilegal, então, não era nada. Muita gente tinha arma, muita gente portava arma, e nem por isso o Brasil era um Velho Oeste. Muito pelo contrário, né? Você tinha muito menos ocorrências desse tipo. Benê, eu entrevistei o Dr. Jairo, especialista na história da FEB. Ele se mostrou a favor da posse, em algumas situações até mesmo do porte. Porém, ele falou da questão do Brasil, da fiscalização. E a gente sabe do jeitinho brasileiro, essas questões que nós temos aqui. Vocês, como defendendo o armamento, nas propostas, tem algo que trata dessa questão para que isso não aconteça? Primeiro que assim, a fiscalização, né, ou o fator fiscalizatório, ele ocorre previamente. Né? Ou seja, você só vai comprar uma arma depois que você passar por toda a questão legal. Né? Você só vai portar essa arma depois que você passou por toda a questão legal. Né? E aí, obviamente, você já entregou toda a documentação, já passou por teste prático, já passou por teste psicológico. Né? A fiscalização, entre aspas, depois disso, ela compete ao quê? Compete aos órgãos policiais. Ou seja, se eu fizer alguma coisa errada com a minha arma, eu tenho que pagar por isso. É a mesma coisa você imaginar que uma pessoa não vai poder comprar livremente uma faca no mercado, porque ela pode sair com essa faca e esfaquear alguém. Né? É óbvio que isso é impossível. Muitas vezes, quando eu ouço esse tipo de preocupação, né? E não estou dizendo que é o caso do Dr. Jairo, óbvio, né? Mas é aquilo que Nelson Rodrigues definiu no brasileiro como síndrome de vira-lata. Né? O brasileiro sempre se acha um povo menos preparado, um povo menos cultural, um povo menos do que outros povos. Né? Então, assim, por que o paraguaio pode comprar armas, portar armas, e ele não sai dando tiro nos outros? Né? E não há grandes problemas nisso. Né? Por que o brasileiro não pode também? Né? Então, essa é realmente a questão. Né? E acreditar, óbvio, na responsabilidade individual. Né? A gente não pode ficar imaginando um Estado, um governo, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Benê, então vamos imaginar esse quadro. A pessoa passou por todas as etapas e conseguiu o porte de armas. O bandido, por sua vez, age com elemento surpresa. Não seria mais perigoso essa pessoa armada, o bandido chegar nessa situação? Você não acha isso? Quando você possibilita, né, que as pessoas andem armadas, você já está enviando uma mensagem para os criminosos. Da mesma forma que o Estatuto de Desarmamento enviou a mensagem de que a população estava sendo desarmada e que as pessoas não estavam mais armadas, e aí aumentou invasões de residência, aumentou o sequestro relâmpago, você está passando a mensagem contrária. Ou seja, eu estou dizendo que talvez pessoas estejam armadas, talvez a sua vítima não esteja indefesa. Pode acontecer? Pode acontecer, óbvio. Mas o que você tem também? Você tem aquela coisa chamada efeito auréola. Então, talvez, se ele tente abordar você, alguém próximo dele também esteja armado. E esse bandido vai ter que contar com isso. Né? O próprio efeito surpresa, ele é muito subjetivo. Porque, assim, conversa com quem já foi assaltado e vê quantas pessoas vão dizer para você: eu percebi que eu ia ser assaltado, mas eu não tinha o que fazer. Né? Quantas pessoas percebem? Estão no carro, olham e falam assim: vou ser roubado. Mas vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Isso muda. Um segundo ponto, né, muito importante é que é o seguinte: todos os países, né, que liberaram o porte de armas, você tem um decréscimo significativo nos crimes de contato. Né? O bandido evita confrontar sua vítima porque ele sabe que ele pode encontrar alguém armado. Então ele sai do crime violento contra a pessoa e vai para o crime contra o patrimônio, o que acaba sendo, entre aspas, uma vantagem. Né? Então, em vez de roubar a sua casa com todo mundo dentro, ele vai esperar você viajar para entrar na sua casa quando não tiver ninguém dentro. Coisa que era muito comum no passado de acontecer. Benê, uma curiosidade. A gente vê nos filmes essa questão de quando a pessoa dá o tiro, fica aquela marca por dentro do cano, como se fosse uma impressão digital, né? Não seria interessante ter um registro disso antes da arma ser comercializada? É possível isso? E vocês pensaram nisso, nessas propostas? Não, isso não é feito de antemão. Né? Isso só acontece no momento posterior, se tiver que comparar um projétil disparado a uma arma que seja supostamente a arma daquele crime.
Já que assim, isso não seria viável ou interessante de constar nessas propostas? Na verdade, esse é um mito que se criou, né, em cima de que seria possível você criar um banco de dados de ranhuras. Né? O que são essas ranhuras? Essas ranhuras são o seguinte: quando o projétil passa pelo cano da arma, esse cano ele é raiado, que é o que faz o projétil girar e estabilizar. Né? Quando ele passa por essas ranhuras, nenhuma ranhura dessa é igual a outra. É como uma impressão digital que fica no projétil, né? Que fica na munição disparada. O problema é que essas ranhuras vão se modificando conforme o tempo. Então, se eu atiro muito com a arma, ela vai desgastar, já vai mudar. Se eu deixo o cano da arma enferrujar por dentro, você vai ter modificações. Né? Se eu, de má fé, quiser alterar essas ranhuras, é extremamente fácil. Meto uma lixa lá dentro e a balística já não vai bater. Tanto é que acho que o único lugar do mundo que tentou fazer isso foi Nova York. Foi um fracasso total, gastaram milhões para descobrir que depois não funcionava porque era só você alterar dentro do cano e você não conseguia mais fazer essa comparação. Democracia é o regime político onde o povo participa da construção das propostas, das leis e do futuro. É também um regime onde se tem direitos e deveres. Direitos que não foram respeitados pelos nossos governantes e deveres que não foram cumpridos por eles. Depois de tudo isso, o que se pretende, afinal? Não nos referimos aqui a permitir que todas as pessoas tenham armas de fogo. Não é essa a posição do movimento pela legítima defesa. E também não defendemos que as pessoas sejam obrigadas a ter armas de fogo, como até foi proposto numa cidadezinha dos Estados Unidos, lá por lei municipal recentemente. Até comentamos isso na ocasião dessa iniciativa. Nada disso. O que nós defendemos é que há duas posições absolutamente dignas que podem ser esposadas por qualquer cidadão do mundo e pelo cidadão brasileiro em particular. Duas igualmente dignas. Uma é a do cidadão que não quer ter arma de fogo, não se sente apto a ter arma de fogo, não gosta de arma de fogo. Outra é a do cidadão que se sente apto a ter uma arma de fogo, apto a defender-se e que gostaria, portanto, de ter acesso à arma de fogo para defender-se quando for necessário. Ambas as posições são igualmente dignas. E mesmo entre aqueles que querem acesso ao direito, nós defendemos um lote mínimo de garantias para que a pessoa tenha acesso à arma de fogo. Nunca admitiremos que um criminoso com antecedentes criminais tenha acesso à arma de fogo. Nunca admitiremos que uma pessoa sem qualificação mental, uma pessoa que seja portadora de doença mental grave, tenha acesso à arma de fogo. Admitimos que uma pessoa sã, inicialmente, que tenha arma de fogo, mas venha a ingressar num quadro de doença mental, seja desarmada para a sua própria segurança e para a segurança daqueles que convivem com ela. E defendemos também com bastante clareza, com total clareza, que existe a necessidade da habilitação técnica para o manejo, a posse, o manejo, o porte de arma de fogo. A pessoa tem de demonstrar essa habilitação. Nós não daríamos um veículo automotor a dirigir a uma pessoa que não tivesse qualificação. Seria um desastre provável. No final das contas, o que a gente pretende, o que a gente tenta, né, é muito diferente daquilo que nos acusam, né, de querer armar a população brasileira, né, de disponibilizar armas de fogo para todo mundo, né, que qualquer um vai poder comprar e portar armas de fogo. Muito pelo contrário. Né, o que a gente está prevendo aí ainda é uma legislação muito restritiva, né, que tem um controle, que exerce um controle bastante forte, que ainda vai continuar sendo uma das mais restritivas do mundo sob esse aspecto. Né? O que as pessoas precisam entender é que o que a gente luta é pelo direito, né, é pela liberdade de escolha, né, é dizer não a um governo, né, a um Estado cada vez mais intrometido, cada vez mais gigante, né, que começa a tentar fazer as escolhas por você, escolhas boas e escolhas ruins. Né? Aquele que pretende compra uma arma de fogo não é uma pessoa violenta, é uma pessoa que
pode exercer a violência. Para quê? Para se defender, para defender sua família, né? Para defender até um amigo, uma pessoa que está passando na rua, como tantas vezes já aconteceu. Né? Aquele que compra uma arma de fogo, ele não está buscando fazer justiça com as próprias mãos. Né? O que ele está buscando é se defender, o que ele está buscando é sobreviver aos criminosos. Né? Porque, infelizmente, hoje, do jeito que a legislação está, parece que a única liberdade que o brasileiro tem é de morrer. Armas. Elas por si só resolvem a questão da violência? Claro que não. É preciso que se tenha um conjunto de políticas públicas para mudarmos a realidade do Brasil. Melhorias gigantescas na economia, na educação e na cultura. Melhorias gigantescas, sobretudo na justiça e nas leis. Isso leva tempo. Envolve mudança na organização da nossa sociedade, mudança na estrutura das famílias, envolve a educação moral das pessoas. Mudanças que, infelizmente, não estamos vendo acontecer. O que fazer então? Eu acredito na vida. Eu acredito nos meus sonhos. Eu acredito no meu futuro. Eu quero respirar. Eu quero realizar. Armas protegem? Sim, protegem. Protegem se estiverem legalmente nas mãos das pessoas certas. Neste exato momento, estão protegendo aqueles que nos negam esse direito. Armas matam? Sim, matam. Matam quando vêm do contrabando e quando estão nas mãos de bandidos e psicopatas. Neste exato momento, estão matando pais, mães, filhos e irmãos. Gente trabalhadora e honesta, que só quer crescer na vida. Eu não tenho dinheiro para contratar um segurança. E também não sei se hoje teria uma arma para me defender. Mas e amanhã? E depois de amanhã? E as pessoas que precisam de arma hoje para se protegerem? O governo não cumpre com a sua obrigação de nos dar segurança, e nem respeito ao nosso direito, o direito à legítima defesa, o direito de podermos escolher. O meu Brasil, o nosso Brasil, é um país onde os crimes e a violência aumentam a cada ano. Um país cheio de discursos bonitos e teóricos que nada resolvem. Quantos mais precisarão morrer nas mãos dos bandidos? Nem sequer as nossas polícias e forças armadas estão bem equipadas. Onde isso vai parar? Eu não sei. Só sei o que somos hoje. Somos reféns do nosso próprio governo e vítimas da criminalidade. Hoje, nós somos uma nação de desarmados.